Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê e no tutorial de hoje vamos produzir juntas essa belíssima bolsa de crochê com fecho da vovó. Essa é a bolsa Melissa. Será um passo a passo super fácil, completo, totalmente gratuito e eu espero muito que você goste. Se você puder me ajudar, já deixa aqui o seu like e compartilha bastante esse vídeo. De comprimento, a bolsa ficou com aproximadamente 22 centímetros e a altura total 16 centímetros. Para produzir, utilizei o fio Nobre Plus de 3 milímetros da CS Badulax. O fio é 100% poliéster, eu utilizei aproximadamente 160 metros. E aí no vídeo você está vendo o novelo antes de produzir a bolsa. E agora o novelo depois que eu terminei de produzir a peça. Agulha 4 milímetros e esse fecho da vovó também da CS Badulax, ele tem 19,5 centímetros, é em madeira, super valoriza a nossa peça e você encontra o link desses materiais na descrição do vídeo. Gente, tudo bem? Antes de começar a aula, eu vim aqui te dar um recado para te dizer que todas essas aulas agora estão disponíveis avulsas por R$ 14,97 e alguns combos com desconto. Todas as aulas são na plataforma Hotmart, o acesso é vitalício e o suporte é comigo durante 6 meses. O link para você saber mais está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora bora para a aula. Vamos começar com uma laçada inicial e 25 correntes. O cordão com 25 correntes ficou com 16 centímetros e meio. Vamos trabalhar a primeira carreira aqui atrás, nesses gominhos que temos atrás de cada corrente. A gente pula só o primeiro e vem no segundo e faz até o final pontos baixos. Se eu fiz 25 correntes e pulei essa primeira laçada aqui atrás do cordão, então, são 24 pontos baixos até o final. Terminei a primeira carreira com 24 pontos baixos. No final da carreira eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho. A corrente a gente sempre vai pular, não conta como um ponto. Venho no primeiro ponto normalmente e sigo trabalhando pontos baixos. A gente aqui vai fazer um trabalho de ponto baixo, vai e vem, mantendo 24 pontos baixos em cada carreira. No final da carreira, vamos fazer uma corrente para virar o trabalho e essa corrente a gente não conta como ponto. A gente pula exatamente como eu mostrei aqui agora. Eu vou subir 22 carreiras de ponto baixo vai e vem. Completei aqui as 22 carreiras de ponto baixo, a gente pode contar através dessa linha divisória que a gente sabe que marca 2 carreiras. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Agora, vamos fazer um trabalho ao redor, começando aqui e terminando desse lado de cá. Terminou aqui, vamos fazer uma corrente e no mesmo lugar, neste mesmo último ponto, eu faço outro ponto baixo. Essa daqui vai ser a nossa primeira quina. As quinas serão feitas com um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. Agora, desse lado, vou trabalhar 20 pontos. Primeiro, observa novamente essa linha divisória, a mesma que a gente usou para contar carreiras. No final dela, você tem essa laçada aqui, certo? E se você levantar, você vê que você tem outra laçada para trás. Eu vou passar a minha agulha embaixo dessas duas laçadas. Repara que vai ficar uma laçada aqui para baixo. Vou passar a agulha só por essas duas aqui de cima. Vem na direção da linha divisória, aqui no final eu entro nessa laçada e aproveito para pegar essa que está aqui atrás. E trabalharemos também na direção dessa fileira aqui, que tem esses gominhos, essas laçadas aqui deitadinhas, tá vendo? Essa daqui. Aqui no final, entre a penúltima e a última, é onde eu vou entrar com a agulha.
Vem seguindo aqui a fileira, no final, entre a penúltima e a última, é onde eu irei entrar. Tudo bem? O primeiro ponto, inclusive, está na direção da linha divisória. Aqui no final eu pego essa laçada e essa outra aqui de trás. O segundo ponto está na direção dessa fileira de gominho. Aqui no final, entre o penúltimo e o último, eu entro para fazer ponto baixo. E aí, repete. Na direção da linha divisória, aqui no final, eu pego essas duas laçadas. E depois, na direção dessa fileira de gominho, no final, entre o penúltimo e o último, eu entro. São 20 pontos baixos depois da quina. Eu já fiz 4, vamos seguir, são 20. Fiz aqui 19 pontos, o ponto 20 vai ser na direção da última fileira de gominho, bem aqui no final. Agora, a gente vai trabalhar aqui é o nosso cordão de corrente. Vamos entrar com a agulha assim, normalmente. O primeiro ponto está bem aqui. E nesse primeiro ponto, eu vou fazer a quina desse lado. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, eu sigo trabalhando de um em um, até sobrar só um ponto lá no final. Farei aqui 22 pontos. Então, depois da quina, fiz aqui 22 pontos, vai sobrar só um ponto aqui no final. Nesse último ponto, eu faço a outra quina, um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. Agora, vamos trabalhar desse lado. Observa a linha divisória também, no final dela, eu vou entrar. Vem seguindo a linha divisória que a gente usou para contar as carreiras aqui no final. Vai ser onde eu vou entrar. E também, na direção dessa fileira aqui, no final, entre o penúltimo e o último, vai ser onde eu vou entrar com a agulha. Vem seguindo aqui, no final, entre o penúltimo e o último, bem aqui, eu vou entrar. É a mesma quantidade de pontos que fizemos aqui, são 20 pontos baixos. Podemos aproveitar para crochetar em cima desse fiozinho. O primeiro ponto está na direção dessa fileira de gominho. Bem aqui no final, entre o penúltimo e o último, é onde eu vou entrar. O segundo é na direção da linha divisória. Bem aqui no final dela, eu vou entrar. E aí, repete. Na direção do gominho, entro aqui no final. Depois, na direção da linha divisória, entro aqui no final. 20 pontos baixos. Fiz os 20 pontos e agora, para encerrar, falta só a última quina. Como que fazemos as quinas? É um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, certo? Então, aqui, neste mesmo lugar que está esse primeiro ponto baixo desse lado, eu vou fazer outro ponto baixo para ser a nossa quina. E a corrente que falta aqui vai ser feita no nosso arremate, tudo bem? Terminamos, então, a base com 20 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura. Ao todo, se contarmos os pontos que nós temos, se a gente vier contando o topo dos pontos, desse daqui até o último que a gente fez aqui, esse último aqui, temos 95. Quando a gente fizer o fechamento, teremos 96. Vai ser 96 a quantidade de pontos no total com a base toda feita, tudo bem? E olha só aqui o tamanho da base com relação ao nosso fecho de madeira todo aberto. A gente já tá no tamanho máximo possível para poder subir a bolsa e encaixar direitinho a bolsa no nosso fecho.
Vamos então fazer o fechamento. Minha agulha entra de trás para frente aqui no topo do primeiro ponto. Essa laçada eu coloco aqui para puxar para trás. A gente vai subir a bolsa assim, e a primeira carreira será feita toda na laçada de trás. Então, aqui no fechamento, eu já preciso simular isso. Passo a agulha pegando só uma dessa laçada que eu trouxe para trás, deixa a outra aqui aparecendo. Volta a laçada para a agulha e ajusta puxando o fio. Ajustou laça e faz aqui o primeiro ponto da primeira carreira. O segundo ponto, bem aqui do lado, eu venho só na laçada de trás para fazer ponto baixo. E sigo trabalhando pontos baixos na laçada de trás a volta inteira. Como eu falei, são 96 pontos que a gente tem aqui na base, agora que a gente já fechou, que a gente já fez o fechamento e está subindo 96 pontos ao todo. Vou dar aqui a volta completa e já retorno. Dei a volta completa, 96 pontos baixos. Aqui foi o primeiro ponto e aqui foi o último. Vamos fazer o fechamento. Minha agulha vem de trás para frente no topo do primeiro ponto. Essa laçada eu coloco na agulha e puxo para trás. Entro com a agulha debaixo dessa laçada que eu levei para trás e volto. Puxo o fio do novelo para ajustar. Ajustou o laço-fio e traz e faz o primeiro ponto da segunda carreira. E a partir da segunda carreira já começa o nosso padrão. Nosso padrão vai ser um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Vou colocar o marcador na corrente. O ponto seguinte, que é esse daqui, eu pulo. Venho no outro. E faço de novo. Um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. O ponto seguinte, eu pulo, venho no outro e de novo, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. O ponto seguinte, eu pulo, venho no outro e faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. A gente vai repetir esse padrão, fazendo esse grupinho de pontos aqui, 48 vezes. Eu fiz 1, 2, 3 e 4. A volta completa até o final, repetiremos esse padrão 48 vezes. Dei a volta completa e já fiz 47 vezes a sequência. Falta a última. Vamos fazer a última juntos? A gente está chegando bem perto aqui de onde a gente começou. Então, terminei a sequência 47, pulo o ponto seguinte, certo? Faz parte da sequência, pular. E venho aqui no próximo fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, a gente repetiu esse grupinho de pontos 48 vezes. Cheguei aqui no final, repara que o último ponto da carreira vai ficar vazio porque faz parte do padrão, pular o ponto seguinte a esse conjunto de pontos aqui, certo? E a partir de agora, da terceira carreira, a gente não encerra mais, a gente vai trabalhar direto em espiral sem fechar carreiras. E vamos seguir fazendo esta combinação, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, que
Que lugar será esse a partir de agora? Será na corrente que está no meio dos 2 pontos baixos do padrão. Repara aqui o padrão de pontos. São 2 pontos baixos e no meio tem uma corrente. A partir de agora, a gente vai seguir fazendo o padrão exatamente na corrente, no ponto do meio. E o primeiro ponto é bem onde está o marcador. Então, terminei aqui, eu vou emendar direto. Vou fazer um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. O marcador pode ficar aí, porque como a gente não vai encerrar carreiras, o marcador é somente para a gente saber que deu a volta completa e chegou aqui, você está iniciando uma nova carreira. Tudo bem? Então pode deixar ele aí e seguir trabalhando direto. Então vamos seguir. O nosso padrão será feito somente nas correntes. Então aqui está o padrão, a corrente é bem essa daqui. Se você tem dúvida de saber qual é a corrente, basta você pular 2 pontos agora. Vou pular esse e vou pular esse. Vou entrar com a agulha no terceiro, olhando aqui de cima. E o terceiro é exatamente a corrente que está no meio dos 2 pontos baixos do padrão da carreira anterior. Pulei 2, venho no terceiro e faço aqui o padrão. E faço aqui um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. E repito, pulo 1, pulo 2, venho no terceiro, que é exatamente a corrente, e faço um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. De novo, pulo 1, pulo 2, venho no terceiro, que é exatamente a corrente, e faço um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. E vamos aí dar a volta completa. Repeti o padrão 47 vezes, vamos fazer o último aqui juntos. Fiz o 47, então pulo 1, pulo 2, venho no terceiro, que é exatamente a corrente, e faço o último padrão, que é um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. Como eu falei, não precisa contar, tá? Eu estou contando aqui com você só para facilitar o entendimento. Quando você terminar, chegou aqui na direção do marcador, eu sei que eu estou começando agora a próxima carreira, que vai ser a carreira 4. E eu simplesmente sigo. Pulo 1, pulo 2 e venho no terceiro, que é exatamente a corrente que está no meio do padrão. Então, apenas sigo, reparou? Pulo 1, pulo 2, venho no terceiro, faço o padrão, um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. E repito, pulo 1, pulo 2, venho no terceiro, faço um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. Pulo 1, pulo 2, venho no terceiro, que é a corrente, e faço um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo no mesmo lugar. E agora, eu vou só continuar subindo, trabalhando esse padrão, não precisa contar, você só segue desse jeitinho até chegar no tamanho que a gente precisa. Ao todo, serão 18 carreiras. Completei aqui as 18 carreiras, e aqui é bem fácil de contar. Aqui está a primeira carreira que nós fizemos de ponto baixo. A partir da segunda, começou a nossa carreira com esse ponto fantasia. A gente vem contando cada grupinho desse aqui, que representa uma carreira, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E o último grupinho de pontos eu fiz aqui, na direção de onde está o marcador. Eu parei aqui com 17,5 centímetros de altura. Já vou até tirar esse marcador. Podemos cortar o fio, puxar tudo. Vamos arrematar pulando os 2 próximos pontos, entrando no terceiro, que seria onde faríamos a próxima combinação. E volta
para dentro do último ponto. Desse jeitinho aqui dentro, é só arrematar esse fio. Já vou aqui adiantar o fecho, ele vem com 12 parafusos. Eu vou colocar cada um deles no seu devido espaço utilizando uma chave Phillips. Não é para parafusar tudo agora, é só para deixar o parafuso no seu local certinho, porque depois fica muito mais fácil. Olha só, fica desse jeitinho aqui, eu não parafusei tudo. Esse é o espaço em que a gente vai encaixar o nosso crochê. O parafuso já segura muito bem e a gente também tem a opção de passar essa cola. Esta é a Tech Bond T6000. Funciona muito bem para esse fecho e deixa tudo ainda mais fixo. Aqui a gente precisa marcar bem as laterais. Marca aqui bem certinho para colocar o fecho aqui em cima e achar esse centro, esse meio aqui, tá vendo? Vou colocar um marcador bem aqui nessa direção. E faço a mesma coisa aqui com esse outro lado, deixo a lateral bem alinhada, bem retinha, posiciono o fecho em cima e marco o ponto que tá bem aqui no centro, no meio do fecho. Agora a gente encaixa a nossa bolsa aqui dentro do fecho, posicionando os marcadores bem aqui no meio. Vamos precisar entrar com o crochê nesse buraquinho, nesse espaço que tem aqui no fecho. E primeiro a gente encaixa o crochê aqui das laterais, bem próximo de onde está o marcador, porque esse é o nosso ponto de partida. Você pode utilizar uma tesourinha, uma espátula, o que for mais fácil para você. É importante fazer isso com muita calma para que você não se machuque, tá? E para que não estrague também o fio. Vou deixar essa parte mais acelerada, mas eu fiz esse processo com muita calma. Comecei pelas laterais, ali onde está o marcador, e depois vim encaixando todo esse outro lado com muita paciência. Repara que às vezes sai um pouquinho o crochê, a gente coloca de novo. A cola ajuda bastante, conferindo sempre se está tudo retinho e encaixado. Pronto, coloquei todo esse lado. Agora vou colocar o outro e já retorno. Terminei de encaixar todo o crochê, utilizei um pouco de cola aqui no fecho também e agora vou só parafusar todos esses 12 parafusos que eu já tinha pré-colocado no espacinho. Vou utilizar a chave Phillips para parafusar cada um deles. E pronto! Nossa bolsa Melissa ficou toda pronta. Eu espero que você tenha gostado de mais uma bolsa de crochê que eu trouxe aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!